Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneçam em nossos corações. Estamos aqui reunidos mais uma vez para que juntos possamos compreender mais um pouquinho dos ensinamentos que o Mestre nos trouxe quando aqui esteve. Antes, porém, convido a todos a uma pequena prece. Então vamos a ela. Pai de amor e bondade, neste momento erguemos nossos olhares para o alto, com sentimento de gratidão, agradecidos por estarmos aqui reunidos mais uma vez em seu nome. E agradecidos lhe pedimos, Senhor, nos envolva em sua paz, em seu amor. Permita que a espiritualidade maior esteja conosco neste momento, nos inspirando em nossa reflexão de hoje. Para que não seja meramente teórica, mas que nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia, trilhando assim o caminho da nossa perfeição moral. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Bem, hoje continuaremos nossos estudos sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amai os Inimigos. Semana passada pudemos compreender que o amor é o sentimento que mais nos aproxima do Pai. E diante disso percebemos a importância de ampliar nosso amor, estendendo para aqueles que não conseguimos ter uma boa convivência, para aqueles que se declaram nossos desafetos. Compreendemos que não é suficiente que amemos apenas nossos amigos, parentes, porque essa não é a regra estabelecida pelo Evangelho. Precisamos aprender a amar todas as criaturas. Porque se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar nossos inimigos é a sua aplicação mais sublime. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias sobre o orgulho e o egoísmo. E hoje iremos refletir sobre a segunda parte desse capítulo, onde Jesus nos ensina a não revidar diante de uma ofensa. E ainda nos esclarece sobre quais as consequências da vingança e como devemos agir para nos libertar desse sentimento. E esses ensinamentos se encontram nos relatos do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 38 a 42, que diz o seguinte: Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe a outra. E ao que quer demandar-te em juízo, tirar-te a túnica, larga-lhe a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda 2000 passos. Dá quem te pede, não volta as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos entender essa passagem de Jesus. Quando ele disse, vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente, aqui ele se referia ao Velho Testamento, à lei judaica, leis adotadas por Moisés. O provérbio olho por olho e dente por dente é tão antigo quanto a humanidade. Em Êxodo, no capítulo 21, versículo 23 a 25, encontramos a seguinte frase: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Essa lei, proclamada há muitos séculos, era destinada a um povo ignorante e violento. Quando o indivíduo ofendia o outro, a ofensa era retribuída de forma punitiva, sem nenhuma relação com o delito cometido, e geralmente tomando proporções exageradas. A sociedade hebraica daquela época aplicava punições como apedrejamento, açoites, crucificação. E a intenção do grande legislador Moisés, ao implantar a lei de Talião, foi reprimir abusos,
Procurar evitar que a vingança se realizasse em proporções maiores que o delito. Consistia em impor ao culpado castigo idêntico ao delito por ele praticado. Foi o meio encontrado para impedir que se praticassem excessos. Porém, com a chegada do Mestre, a humanidade já estava um pouco mais amadurecida para receber outros ensinamentos. E por isso Jesus completa a frase dizendo: Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Mas se alguém vos bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Aqui o Mestre nos mostra claramente que a outra face é aquela que se opõe ao mal. Portanto, mostrar a outra face é se opor ao agressor com benevolência, perdão e humildade. Recomendava, assim, que devemos resistir ao mal e perdoar sempre a quem nos ofende. Jesus vem nos trazer esclarecimentos sobre a lei do amor, nos ensinando que o perdão das ofensas é o melhor remédio para os nossos males. Quando uma pessoa nos faz algum mal, a primeira reação pode não ser tranquila e pacífica. E os ataques podem acontecer a qualquer momento, de forma física ou moral, no trânsito, no trabalho, no lar. E diante dessas situações de ofensas, necessário se faz a mansetude, atitude difícil para nós ainda, devido ao nosso grau de progresso espiritual. Porém, devemos nos esforçar para não revidar. Dar a outra face é não revidar. Aqueles que revidam ao golpe infeliz recebido, deixando-se sucumbir pelos sentimentos de ódio, vingança, igualam-se aos seus agressores. Lembrando que muitas vezes tomamos atitudes que poderão causar danos irreparáveis. O perdão eleva a criatura, enquanto a vingança acarreta atraso moral ao espírito. O perdão liberta os laços do ódio. A vingança gera conflitos, acorrenta o agressor à sua vítima. A vingança inspirada no olho por olho, dente por dente, é o mais infalível instrumento de perdição. Muitos ainda usam essa lei até hoje. São aquelas pessoas que usam as expressões: não leva o desaforo para casa. Bateu, levou. Isso para eles se chama ponto de honra. Porém, aqui se percebe um orgulho e um exagerado personalismo, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, golpe por golpe. E isso lhe parece justo, porque o seu senso moral não se elevou ainda acima das paixões da terra. E isso é lamentável, porque quando pensamos assim, estamos no caminho da vingança. Estamos nos igualando àquele que nos fez o mal e, com certeza, teremos que responder por isso. Quando Jesus nos orienta que se alguém nos ferir na face direita, ofereça também a esquerda, para o orgulhoso essa máxima parece uma covardia. Ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que revidar. Ele ainda não se permite enxergar além da vida presente. O Mestre nos ensina a perdoar e nos deixou com seu próprio exemplo. Foi um dos últimos ensinamentos enquanto esteve aqui na Terra. Isso quando na cruz pede ao Pai que perdoe seus algozes, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nessa frase está a mansidão, a generosidade, a tolerância, a paciência e o perdão. Aqui Jesus nos mostra que os laços do amor harmonizam as criaturas, enquanto os sentimentos de ódio e vingança desequilibram. A doutrina do amor recomenda-nos que devemos nos resguardar
de qualquer animosidade, não nos envolver em contendas, não se vingar nunca, não revidar o mal com o mal, mesmo que surjam oportunidades propícias para a sua realização, mas agindo com mansuetude, paciência. Sabemos que não é fácil. Ainda estamos em estágio de aprendizado para adquirirmos o perdão, a paciência, a mansuetude. Assim, não vamos nos horrorizar quando nos descontrolamos numa situação. Somos espíritos imperfeitos e Deus sabe das nossas limitações. E o que Ele espera de nós é que possamos tomar esse descontrole como experiência, percebendo que não nos fez bem tomar uma atitude agressiva e que deveríamos ter tido tolerância e paciência diante da situação. Quando começamos a nos avaliar, percebemos nossos erros e, com certeza, nessas condições já estamos no caminho da evolução e começamos assim a nos vigiar e mudando nossa conduta aos poucos. E assim, com o tempo e perseverança, venceremos. Lembrando que muitas vezes precisamos passar por certas experiências. Isso é para nosso aprendizado, para que possamos vencer nosso orgulho e nosso egoísmo. Quanto maior for a nossa fé na vida futura, mais nos elevamos moralmente e menos nos magoarão as coisas da terra. Quando passamos a olhar para a vida futura, passamos a confiar na misericórdia e justiça do Pai. Passamos a entender que nada fica impune aos olhos de Deus. E nessas condições, sabemos que é mais glorioso ser ferido que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la. Ser enganado que enganar. Ser arruinado que arruinar. Aquele que foi agressivo é vítima, mas o que agrediu certamente terá que reparar pelo erro. A fé na justiça divina é a única que pode dar força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Podemos ter uma certeza: a justiça humana falha, mas a divina nunca falha. É importante refletir muito bem antes de tomar qualquer decisão vingativa, por menor que seja, para que não venha mais tarde o arrependimento. Ninguém tem direito de fazer justiça com as próprias mãos. As leis divinas são iguais para todas, justas e precisas. Ninguém conseguirá fraudá-las. Somente o perdão tem o poder para interromper a trajetória do mal. Dar a outra face é respeitar o outro e não usar a violência contra a violência. A violência é fruto de atraso moral no homem. É condenável, pois consiste na manifestação de um coração rancoroso. É uma manifestação de desamor. Portanto, esse sentimento jamais deve vibrar no coração daquele que se diz cristão. Podemos nos perguntar: então teremos que aceitar tudo o que fizerem contra nós? Não. Precisamos entender que ele não disse que não devemos nos defender. Precisamos sim nos defender, e isso porque o próprio instinto nos comanda na hora de um acontecimento. O próprio instinto de conservação, que é a lei da natureza, nos diz que não devemos nos deixar abater pelo inimigo, que devemos nos proteger. Jesus não condena a defesa, mas sim a vingança. Quando disse para oferecer a outra face, nos mostrou que não devemos pagar o mal pelo mal. Oferecer a outra face é não revidar as ofensas recebidas, é libertar tanto o agressor quanto a nós mesmos do desejo de vingança. Contudo, não podemos ser submissos nem coniventes com os erros. Não admitir o conformismo, atitudes passivas,
mas devemos adotar atitudes ativas que impulsionam o bem e nos auxiliam a ser mais compreensivos para com os nossos semelhantes. Vitorioso é aquele que vence o mal dentro de si e põe em prática os ensinamentos do Mestre, e não age como os incrédulos, que pensam que amar os inimigos é um absurdo, e daí o desejo da vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer seu orgulho, aos olhos do mundo, para que todos vejam. Para ele, perdoar indica fraqueza, e se não se vinga, nem por isso deixa de guardar rancor e um desejo secreto de fazer o mal. Nessa passagem, Jesus nos convida a mudanças de atitudes, quando diz: se alguém tomar a vossa capa, devemos dar-lhe também o manto. Atitude difícil de ser praticada, porque exige desprendimento. Muitas vezes brigamos por conta de bens materiais, querendo um ficar mais que o outro, e isso gera inimizades, brigas, agressividade. É nesse sentido que Jesus nos alerta. Muitas vezes é por tão pouco diante daquilo que nos espera na vida futura, que se avaliássemos, chegaríamos à conclusão que não vale a pena adquirirmos um inimigo. E Jesus ainda nos esclarece: se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminha com ele 2. Caminhar mais 1 milha com os nossos desafetos significa que não devemos bater de frente, porque no decorrer do tempo podemos refletir sobre o que aconteceu, mudando a nossa forma de pensar em relação ao outro. E com isso estaremos treinando a paciência, exercitando a tolerância e a fraternidade. E assim, talvez mais tarde, num outro momento, quando já estivermos calmos, dialogar com o nosso adversário, esclarecendo as diferenças e juntos possamos trilhar o caminho da reconciliação, fazendo do inimigo um amigo. Tudo é questão de tempo e amadurecimento. Por isso é importante nos empenhar em banir as mágoas, os ressentimentos dos nossos corações. E ainda podemos nos perguntar como vencer esses sentimentos de mágoas, vingança, ressentimentos, com paciência. Ele é o remédio para a irritação. Com esperança, que é o recurso para o desalento. Com o bem, sendo benevolente, com coragem e perseverança. Olhando para esse irmão com piedade, entendendo que ele ainda não compreendeu as leis de Deus, não compreendeu as leis do amor. A piedade é uma virtude nobre, porque consegue perceber por trás até mesmo da arrogância e da rebeldia o sofrimento do outro, procurando auxiliar, ainda que somente em pensamentos caridosos. Dessa maneira, mesmo identificando o mal na conduta alheia, tem um olhar de maior compreensão e tenta entender as causas que levaram o irmão àquela conduta desajustada. Madre Teresa de Calcutá dizia que os bons merecem nosso amor. Os desajustados precisam do nosso amor. Aqui o mestre também nos recomenda auxiliar aqueles que nos ofendem e nos agridem, não com a nossa aprovação em seus atos, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para o trabalho restaurador. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em nos preservar contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis e desastrosas, nos mostrando que precisamos aceitar as diferenças, aceitar aqueles que se mostram contrários àquilo que levamos no coração, amparando-os fraternalmente, com todas as possibilidades de socorro ao nosso alcance. Assim, estaremos nos livrando do duelo do mal contra o mal.
Os acontecimentos, situações, dores desagradáveis devem ser entendidas como obstáculos a serem vencidos, oportunidades da prática dos ensinamentos de Jesus. E que ao invés de provocar revolta, que possa desenvolver em nós sentimentos doces, suaves de humildade, de paciência, de tolerância, de mansuetude, para nos sentirmos mais próximos de Deus, da sua paz e do seu amor. Necessário se faz pensar que agir, antes de agir quando deparamos com uma pessoa difícil de lidar, sejamos prudentes e nunca falar no impulso, antes pensar, depois agir. Tomar cuidado com as nossas palavras e nossos atos, começando por dominar nossos instintos agressivos, praticando a fraternidade, o perdão, não julgando, muito menos condenando, caminhando para a frente, confiantes e decididos, buscando para isso os ensinamentos do Mestre, nos fortalecendo através das divinas lições do seu Evangelho, confiando na justiça de Deus, com a certeza de que os acontecimentos e situações desagradáveis, assim como as dores, passam, porque tudo passa. E que Jesus continua conosco, esperando por nós e pela nossa decisão em segui-lo sem hesitação. Bem, agora que acabamos de ouvir esses ensinamentos do Mestre, estamos preparados para a nossa vibração. Então vamos a ela. Com os nossos pensamentos de Jesus e com os nossos corações impregnados de amor e paz. Em pensamento, vamos até cada um de nossos familiares, levando a eles energias salutares de amor, compreensão, tolerância, paciência, perdão, para que possamos aceitar as nossas diferenças e nos ajudar mutuamente em nosso crescimento espiritual. Vibremos. E agora, em pensamento, vamos até aquele amigo, aquela pessoa que sabemos que está passando por alguma dificuldade, seja ela física ou moral. Vamos levar a ele essas energias de paz, de amor, perseverança, esperança, resignação, confiança, para que ele possa atravessar esses momentos difíceis acreditando no Pai, acreditando que tudo passa e isso também vai passar. Vibremos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de dividir com os nossos irmãos de jornada nossas melhores energias. Quanto a nós, nos fortaleça para que possamos caminhar seguros em sua direção, dando um passo de cada vez, desenvolvendo gradualmente nossas virtudes, com a certeza de um dia chegarmos em nossa perfeição moral. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção.